Muito bem, irmãos. 1 Pedro. Encorajar a honrar a Deus. Diante de crescente oposição do mundo, do nosso inimigo, e a crescente carnalidade que tem atingido a igreja. Isso exige de nós reações adequadas aos sofrimentos desta vida. Essa vida é uma vida onde somos forasteiros, peregrinos, onde as aflições fazem parte do nosso viver. É uma promessa do Senhor, né? Nesse mundo tereis aflições. O sol nasce sobre maus e bons. E as circunstâncias dessa vida também, sobre maus e bons. E é uma certeza passarmos por circunstâncias assim. Para que possamos ter essas reações adequadas aos sofrimentos, nós temos os incentivos espirituais. Uma esperança imortal, Ele nos dá vida eterna. Uma herança indestrutível, na casa do meu pai há muitas moradas. Uma proteção inviolável, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma alegria inexprimível, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Uma fé inestimável, uma fé que é resultado da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, é a confiança no senhorio. E isso pode nos trazer um pouco da glória de Deus hoje, no presente. Desfrutarmos dessas coisas. Então, a primeira parte, que vai até o versículo 12, ela fala do caminhar em esperança. Essa é a nossa esperança. Agora nós vamos estar iniciando a segunda divisão da carta, que vai do 1:13 ao 2:10. No versículo 13, nós vimos a respeito dos aspectos ainda da glória presente, aonde se espera de nós um caminhar em santidade. Deus santo e santidade é a essência dessa parte do texto. Por isso nós começamos hoje cantando Deus é santo. Ele é santo. Precisamos contemplar sua santidade. Precisamos adorar a sua santidade. Precisamos refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Deus é santo, devemos caminhar em santidade. Versículo 14 ao 16, que nós vamos estar vendo hoje. A vida do crente, então, precisa refletir o caráter santo de Deus. Como? Por meio de obediência e temor. Meus irmãos, obediência é algo que a gente tem tido dificuldade em enxergar no povo de Deus. E temor mais ainda. Eu acho que nós estamos, no pior época de irreverência às coisas de Deus. Deus tem sido tratado de maneira irreverente. Artista fala o homem lá de cima. Atletas falam, o Cartola lá de cima. Irreverência. Falta de temor de Deus. É a pessoa não se enxergar, não ver quem ela é, e o quanto Deus é o Altíssimo, o Eterno, o Soberano, Santo. Interessante que Isaías, quando fala que os querubins estão voando em volta do trono de Deus,
eles tapam os olhos. Meus irmãos, existe uma reverência. Não podemos permitir a irreverência no meio cristão. Isso vai deixar ser meio pop, meio popular, meio... Olha só, o legalzão. Não tem isso. O temor de Deus é algo necessário e deve ser expresso. A santidade de Deus. Vamos lá, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14 de 1 Pedro. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência. Os filhos herdam a natureza dos pais. Interessante que as pessoas muitas vezes falam isso com orgulho. Comigo é assim mesmo. Eu sou igual ao meu pai. Comigo a coisa se resolve, no bumba meu boi, roda a baiana. Mas não é desse pai que nós estamos falando. Do Senhor Deus, o Pai. Nós, como nascidos de novo, santificados pelo sangue de Jesus, devemos refletir o caráter, a santidade de Deus o Pai. Ele é santo. E nós, como seus filhos, somos participantes da natureza divina. Nós, os que cremos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Não podemos profanizar a santidade de Deus. Não podemos profanizar a santidade de Deus na nossa maneira de viver. É necessário obediência. E aí eu fico pensando um pouquinho o quanto eu tenho sido obediente. Eu não consigo enxergar em mim uma obediência tal. Não tenho conseguido enxergar na igreja tal obediência também. Mas isso está demonstrando o quê? Que estamos deficientes. Precisamos nos dedicar mais à fé. Se de fato cremos que Deus é esse Deus que acabamos de cantar. Então, quando nos vemos nessa condição, como estamos vivendo diante dela? Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Meus irmãos, o que é uma cruz se eu não estiver nela? Que valor tem a cruz de Cristo se eu não morri para a lei? Se eu não me deixei na cruz
Cada um tome a sua cruz e siga-me. 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Poxa, eu vou ter que me anular? É exatamente isso. E permitir que Ele seja Senhor. E esse viver que agora tenho na carne, aqui nesta vida, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que devemos estar buscando, almejando, nos dedicando a isso. Devemos revelar isso numa vida piedosa de obediência. Não podemos nos esquecer de quem nós éramos antes. Não podemos permitir que aquele velho homem venha de novo a dominar nossas vidas. Efésios, capítulo 2, verso 1. Texto conhecidíssimo. Precisamos trazer ele daqui para cá. Ele, o Senhor, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A nossa vida pregressa era uma vida de morte em nossos delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora. Andamos outrora o quê? Em delitos e pecados. Segundo o curso deste mundo. Essa é a filosofia do mundo, que eles desejam que nós vivamos. Segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos do diabo têm o espírito maligno dentro de si. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E já atuou na minha e na sua vida. Mas não pode atuar mais não, gente. Não pode atuar mais. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Inclusive o apóstolo Paulo está se colocando dentro disso. Andamos, ele faz parte daqueles que tiveram uma vida pregressa. Segundo as inclinações da nossa carne. Gente, as inclinações da nossa carne, elas são contaminadas por pecado. E essa inclinação, nós crentes temos que estar atentos com a inclinação do egoísmo. Aonde entra a inclinação do egoísmo? No dia a dia. Eu não me dedico à palavra de Deus, mas dedico a alguma coisa. Não me dedico à oração, mas me dedico a alguma coisa. Se eu não estou no culto, é porque eu estou em outro lugar, fazendo a minha vontade. Precisamos crentes rendidos a Cristo, que valorizem a grandeza, a santidade dele, de maneira devota, dedicada. Um caminhar de santidade. E éramos, por natureza, filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus. Interessante que a ira de Deus é um atributo que as pessoas não querem falar, não querem tocar nesse assunto, como se envergonhassem de Deus ter ira. Mas Deus, sendo o reto juiz, Ele não pode tratar o santo com o profano da mesma maneira. O santo com o pecado da mesma maneira. É necessário Ele punir, pesar a mãos com ira santa sobre isso. Lá atrás, éramos escravos do pecado, estávamos debaixo da ira de Deus.
como também os demais. O mundo está debaixo da ira de Deus. Então, quando a gente vê aí as propagandas do mundo, nos filmes, nos repórteres, nos filósofos, ainda há esperança. Não existe esperança no mundo. Não existe esperança no homem. Não existe, põe isso na cabeça. Então, nós viemos, essa é a nossa origem, é da onde saímos. Voltando ao nosso texto lá. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não tome a forma do velho homem. Antes era ignorância, agora nós sabemos. Agora nós sabemos. Então, não vos amoldeis, não tomai a forma como o mundo, as paixões desse mundo. Não vos amoldeis. Romanos 12, 2, vamos lembrar os detalhes. Romanos 12, 2. Não vos conformeis, não tomai a forma, não vos amoldeis com este século. Este texto do 1 Pedro 1,14 e Romanos 12, 2 são os dois únicos versículos da Bíblia que falam de tomar a forma. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformar, lembra Jesus no Monte da Transfiguração? Ele transfigurou. A palavra lá é essa, a mesma. Transfigurar, transformar, é a mesma palavra. O que aconteceu lá? Ele tornou visível exteriormente aquilo que estava no interior dele. Glória. É a mesma palavra onde fala de lobo em pele de cordeiro. Por fora é cordeiro, mas por dentro é lobo. Então, o texto motivando a colocar para fora aquilo que está dentro de nós. E o que tem que estar dentro de nós? A mente de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que era o nome do rapaz que dormiu aqui umas vezes, que nós ajudamos? O Berlan. O Berlan, ele sabia de cor um monte de frases de filósofos. E um dia antes de ele ir embora, ele começou a recitar as filosofias dele. Eu vim aqui todo dia conversar com ele. Daí eu fui claro com ele. Berlan, o nosso alvo aqui na igreja não é termos mentes filosóficas com filosofias desse mundo. Mas o nosso alvo aqui é ter a mente de Cristo. A ponto de ser como Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É a mente dele. E ele não queria isso. Ele fez a mala e foi embora. Nós estamos aqui como igreja e o alvo na minha, na sua vida, em nossas vidas é o quê? Ter a mente de Cristo. Ver as coisas como Cristo vê, pensar como Cristo pensa, falar como Cristo fala. Ser um cristão de verdade. E não uma piada do cristão, como está cheio por aí. Tem pessoa que fala que é cristão, dá vergonha na gente. Não venhamos nós a ser vergonha.
as práticas do tempo em que viviam na ignorância. Não podemos mais. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Meus irmãos, os incrédulos não possuem inteligência espiritual. Eu fico bobo de ver pessoas que são uma expressão de QI, um absurdo de inteligência, mas quando entra na palavra de Deus, não existe inteligência espiritual. Não entende, não sabe, não tem condições de entender. Mas nós temos que viver uma nova vida. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E como que os gentios andam? Na vaidade dos próprios pensamentos. Que é o egoísmo que eu citei para vocês. Vaidade dos pensamentos. Cuidado com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja, com os planos que você faz. Vaidade dos pensamentos. Como andam os gentios, os pagãos, os que são do mundo. Não mais, chega. O caminhar tem que ser em santidade. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento. A mente obscura. Não compreende, não entende. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Por quê? Porque são doentes pela dureza do seu coração. Note que tudo está ligado a quê? A cabeça. Vaidade do pensamento. Obscurecido do entendimento. Alheios à vida de Deus por causa do quê? Da ignorância. O ímpio, o incrédulo, ele não tem inteligência espiritual. Não podemos mais viver assim. Temos a palavra de Deus. Temos o Espírito de Deus. Temos a comunhão com o Senhor. Temos o intercessor aqui, o Espírito nos selando. Temos o intercessor lá, o Senhor Jesus intercedendo por nós. E temos condições de chegar diante do trono da glória do Pai, conduzidos por Jesus pelo seu sangue. Atos, capítulo 17, versículo 29. A nossa natureza determina os nossos desejos e as nossas ações. Filho de quem somos? A nossa natureza determina as nossas ações e os nossos desejos. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha só, nós que somos geração de Deus, cremos, não devemos pensar que divindade é semelhante. Que divindade está ali com letra minúscula? De que ele está falando? Ídolo. A maior religião do mundo, catolicismo. É isso. Eles têm a palavra de Deus, eles sabem de Jesus Cristo, mas pensam em divindade semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhando por arte, imaginação de homem, idolatria. Ah, mas aquele é meu amigo, aquele é meu parente, ele é católico, mas olha, melhor que muito crente. Melhor que muito crente
e com certeza absoluta condenado ao inferno. Que não entra idólatra. 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Que tempo da ignorância? Antes de conhecê-lo, eram idólatras. Ele dá perdão. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Vocês têm a palavra, vocês têm o sacrifício, têm a vitória de Cristo na cruz. Ele é Deus vivo, santo, que te ama e que tem um propósito para a sua vida. Se arrependa do caminho errado, mude de vida, viva essa vida nova. Porque daqui para frente ele leva em conta as coisas assim. Voltando ao nosso texto lá. 1 Pedro, versículo 15 agora. Capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, ele é santo. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Levíticos, capítulo 19, versículo 2. É da onde Pedro está tirando isso. Levíticos 19, 2. Com o carneiro... Não é 2, não é 22. É 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Será que isso é só para Israel ou é para nós também? Para nós também, para todos. O nosso Deus é santo e temos que ser santo. Capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos, sede santos. Volta no versículo 6, por favor. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Ué, do que ele está falando aqui? Tem que ser santo e não pode se prostituir, se contaminar com o quê? Umbanda, espiritismo, essas coisas. Necromantes. Necro, da onde vem necrotério. Necromantes, aqueles que consultam os mortos. E podem perceber que, de novo, no catolicismo, eles andam de mão dada, com espírita e com bandista. Veja lá na Bahia, as mães de santos vão lá lavar as escadas da igreja. Veja, a maior parte dos católicos, eles não vão no centro espírita, ou não aprovam isso. Congada, aí entra tudo, aquelas coisas envolvidas com demônios. Ele está vindo de um assunto, parece que mudou de assunto, não mudou. Volta no versículo 7 agora. Depois que ele fala que ele vai eliminar do meio do seu povo esse tipo de gente, portanto santificai-vos, não se mistura não, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ah, não, mas eu respeito toda a religião. Ah, eu respeito. Olha que cidadão que é uma belezinha. Cidadania
Se for nesse aspecto, gente, eu estou perdido. Eu não aceito, não apoio, não ajudo, não quero saber. A única coisa que eu faço com esse tipo de pessoa é falar de Jesus. Você quer Jesus? Você quer mudar de vida? Ótimo. Não apoio, não respeito, não aceito, não me misturo. Salvo pregar o Evangelho. Nós precisamos reproduzir o caráter santo do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Este versículo eu acho um dos versículos mais fortes das Escrituras. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar quem? Deus. Gente, não é pouca coisa. É a perfeição. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Capítulo 1 de Efésios, versículo 4. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Por quê? Porque o Senhor nos escolheu nele, no Pai, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante quem? A igreja, o pastor, perante o Pai. E em amor nos predestinou para Ele. Esse em amor, ou fica para o lado de lá ou fica para o lado de cá. A pessoa que fez a divisão dos versículos, aquele já colocou uma opinião dele. Porque a eleição e a predestinação foi em amor. Como provavelmente a pessoa que fez essa divisão não cria em eleição, em predestinação, então ele separou para tirar força do texto. Mas você está exagerando. Não estou exagerando. Não estou. Porque são muita gente contaminada com doutrina falsa. E em amor nos predestinou. Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para o Pai. Para a adoção de filhos, porque era tudo filho do diabo. Por meio de Jesus Cristo. Essa é a questão. Essa é a questão. Se estamos aqui, é por causa do amor de Deus, que nos escolheu e nos predestinou. Toda a santidade que o ser humano possa produzir, em caráter ou em conduta, vem de Deus. Vem de Deus. Não tem como vir de outro lugar ou de outra pessoa. Ser santificado é ser separado para o Senhor, para o uso exclusivo dele. Para Ele. Nós precisamos nos separar daquilo que é impuro. Nós precisamos ter completa consagração. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão de luz com as trevas? Do que está falando esse texto aqui? Jugo. O que é o jugo? Aquela canga que põe no boi, quando ele vai arar. Então, põe aquela canga, esse é o jugo. Não vos ponhais em jugo desigual. Não tem como ter boi com cavalo. Não tem como ser sócio
Alguém de Deus ou alguém que não é de Deus. Não existe sociedade. Põe isso na cabeça, não existe sociedade. Aqui está falando de sociedade, inclusive comercial. 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Opa! Namoro com o incrédulo? Mas ele é tão bonzinho, uma belezinha, olha só que doce, que família boa. Do maligno. Do maligno. Do maligno. Depois a gente chega nas reuniões de oração, aquelas senhorinhas, não sei o que aconteceu com meu filho, se desviou da igreja. Casou errado. A primeira igreja que eu frequentei não fazia essa distinção. Não precisava ser crente. Bastava falar, você crê que Deus existe? Creio. Pronto. Já pode. Aí, um presbítero era casado com mulher incrédula, outro presbítero era casado com uma espírita. E assim a coisa ia, começando a liderança. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Deviam falar isso para o Papa, que as igrejas católicas, né? Tem lá a imagem de cruz, tem lá a imagem de santo, tem lá a imagem... vale tudo. Porque nós somos santuário do Deus vivente, nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Precisamos ser esse povo aí. Próximo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei. O que é separar? Santo. Santo quer dizer separado. Separai-vos do meio deles. Próximo. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou da família de Deus, mas seja de fato e de verdade. Respeite o Pai. Reflita a santidade dele. Próximo. Pode pôr. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É isso. Você crê nisso? Você quer viver isso? Precisamos. Isso não é coisa fácil, gente. Nós não vamos ser igual a Deus nunca. Mas nós temos que continuamente andar na direção de ser como Ele. Sede meus imitadores. Tudo o que fizermos tem que refletir a santidade de Deus. Nesta vida, nunca vamos ser tão santos como Deus é. Mas devemos ser santos porque Deus é santo. Ele nos chamou. Voltando lá, Valinho, por favor. Versículo 15. Segundo o santo, aquele que vos chamou.
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Chamou, ou seja, é um privilégio para nós ser chamado. Mas não é só privilégio, é responsabilidade. Responsabilidade. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Para o crente não existe separação entre secular e sagrado. Se algo em nossas vidas não pode ser feito para a glória de Deus, então não está de acordo com a vontade de Deus. É simples assim. Você está na dúvida de alguma coisa? Analise assim. Isto glorifica a Deus? Não, isso não glorifica a Deus. Está resolvido, está fora da vontade dele. Versículo 16, para concluir. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos refletir um pouco essa frase. O Espírito habita no crente, sela o crente. O Espírito dá poder para o crente viver em santidade. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nos crentes. Os crentes eram só nascidos de novo. Não tinha habitação do Espírito. Eles não contavam com esse auxílio da habitação do Espírito. Mas nós temos esse privilégio, a habitação do Espírito. É um privilégio que exige responsabilidade presente. Se o Espírito de Deus está em você, será que ele não está perscrutando os seus maus pensamentos? Se o Espírito de Deus está em você, será que ele não está testemunhando presentemente os seus pecados? Está. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus falando. 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a nossa esperança. O arrebatamento, para estar com ele. Muito bem. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, lá no Antigo Testamento, e estará em vós, em Pentecostes. Capítulo 15, não, versículo 26. Versículo 26 aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha a nossa vantagem para o pessoal do Antigo Testamento. A promessa, que promessa? Essa aqui.
Capítulo 16, versículo 7. 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando que ele foi? No dia de Pentecostes. Quando ele enviou? No dia de Pentecostes. Só que a promessa está aqui em João. Ele fez a promessa, está cumprindo lá. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Da palavra de Deus. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Se somos selados, habitados pelo Espírito Santo, no momento do culto, ele está nos dirigindo para glorificar o Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 3. 1, 3. Atos 1, 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresenta vivo com muitas provas incontestáveis. Jesus ressuscitou, se apresenta vivo entre os apóstolos, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele ressuscitou. 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? Que acabamos de ver em João. A qual disse ele, de mim o vistes, como estamos vendo. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Permaneçam aqui que vocês vão receber a promessa. Nasce a igreja. Versículo 8. Mas recebereis ao vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A promessa está aí. Temos a habitação do Espírito Santo. Devemos ser essas testemunhas. Só que essas testemunhas só vão ter autoridade no falar se estiverem dando testemunho. Se estiverem andando em santidade. Vamos ver se a minha cabeça não falhou? Efésios 4:30. Vamos ver. 4:30. Isso mesmo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, o arrebatamento. Como que eu vou entristecer? Não vivendo em santidade. Porque ele está comigo, ele está testemunhando tudo. Esse é o desafio, irmãos. Esse é o desafio. Para a minha vida, para a sua vida. Que o Senhor nos ajude. Mateus 5:48, ele fala mesmo, não faz a mesma colocação, tem santo. Sim, é que a santidade é uma exigência de todo aquele que crê, independentemente da época. Tá? Mateus 5:48? Põe Mateus 5:48, eu tenho que entender o seguinte: Mateus não existe igreja ainda. Ali é Israel. Então, mas Israel tinha que ser santo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Aqui está falando para os judeus.
Ou precisa ver o contexto ali se não é para os apóstolos, para os discípulos, mas não muda, está no período do judaísmo. Ok? Muito bem. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos o teu grande amor. Agradecemos porque temos o privilégio de reconhecer a tua santidade. Temos o privilégio de sermos escolhidos, o privilégio de sermos habitados pelo Espírito, o privilégio de te cultuarmos, de proclamarmos, Senhor, o teu Evangelho e de vivermos para louvor da sua glória. Que possamos ter um andar digno, Senhor, do teu nome. Pois somente o Senhor é santo. Somente o Senhor é digno de louvor. Grato, Senhor, pedimos, Senhor, a tua boa companhia. Pedimos, Senhor, a tua direção. Pedimos direção, Senhor, e que tudo, Senhor, seja com a mente de Cristo, com o olhar de Cristo, que possamos ser verdadeiros cristãos. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e tem nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Que irmãos,